Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego. Hoje é sexta-feira, você já sabe, é dia de apresentar mais um calçado de corrida para vocês. Esse tênis de hoje entra naquela linha, naquela faixa de calçados de tênis de competição. Então quem está buscando um parceiro fininho, levinho, pronto para botar você para o embate do dia da prova, então não perca o programa de hoje, que hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, ó, o DS Racer da ASICS, um dos tênis mais leves do mercado, pronto para botar você em pé, em posição de prova no seu dia de corrida, certo? Então está começando mais um quadro Testamos do programa Fôlego, hoje com o DS Racer da ASICS. Vamos lá então, minha gente, vamos começar a falar desse calçado. Eu já tive um desse aqui, um DS Racer no modelo 8, esse aqui é o modelo número 10. Esse tênis é um tênis que faz parte de uma família, que é a família DS, que tem dois calçados. O DS Racer, que é um calçado de prova, um calçado pro dia da competição, que é mais leve, tem menos estruturas e tem ele é um dos calçados mais finos do mercado, tem um material de borracha no solado na parte da frente, super fino, abaixo de 20 milímetros. A outra característica desse calçado é o cabedal super fininho. Então nós estamos falando de dois irmãos que são quase gêmeos, o Racer e o Trainer, um para o seu dia de prova e outro para o seu dia de rodagem. As diferenças entre eles estão basicamente no suporte e na grossura do material da borracha, da espessura da borracha que vai ficar na parte de baixo do tênis e nas superposições de tecido que formam o conforto que o cabedal tem a te proporcionar. Esse calçado de hoje que a gente vai falar é o calçado de competição, é o calçado mais leve, é o calçado mais fino para o dia de prova. Ele só não se encaixaria num calçado de prova, num corredor de elite, um corredor bem leve, um corredor que já tem uma corrida bastante evoluída e que já está acostumado a lidar com pouco suporte e com pouca estrutura, mesmo para os seus dias de treinos. No outro caso, no caso de um corredor mais tradicional, mais parecido com um corredor comum, como eu, o DS Trainer se encaixa melhor, tem mais estrutura e te dá um pouco mais de segurança na sua rodagem. Então, eu estou falando isso antes de começar o Testamos, porque eu já ouvi, uma mosquinha veio me contar que a ASICS vai trabalhar demais o DS Trainer e menos o DS Racer esse ano. Mas como esse tênis é um tênis que eu gosto muito e eles me deram de presente no Natal, quando eu cheguei do Natal, estava em casa ele me esperando, eu rodei com ele bastante, eu rodei com ele uns 2 meses, principalmente nos dias de esteira e nos dias de treino de pista. Então eu resolvi que eu ia, apesar da ASICS não estar trabalhando com afinco a publicidade e o marketing desse calçado, eu vou fazer o Testamos para você, que é um curtidor de calçados de competição, certo? Vamos lá. Bom, primeira coisa, o mesh. É um mesh externo. Normalmente, quando eu falo mesh externo, eu digo que é uma espécie de tela mesh. Não é aquele mesh que tem uma malha e que tem por cima da malha alguns tecidos sintéticos mais grossos. Agora nós estamos com uma novidade aqui no Fôlego. Eu vou ligar a GoPro e mostrar para vocês as imagens mais de perto do calçado que eu faço o Testamos. Então, quando eu falo mesh de tela, dá uma olhada no que eu estou dizendo. Esse mesh aqui parece uma telinha, ele é super vazado, não tem nenhuma superposição de tecido na parte da frente. Apesar disso, ele tem uma sensibilidade interna bastante bacana. Então você consegue respirar demais com esse calçado. A superposição de tecido que existe fica só no bocal do tênis, então apenas na parte que vem logo abaixo do tornozelo que a gente tem superposição de tecido, certo? Uma outra coisa, a língua super respirável, que também é ventilada e é presa de uma maneira tradicional na parte interna do calçado. E o mesh é inteirinho sem costuras, o que é super bacana para quem está acostumado a correr com meia fininha, quem vai para o dia de competição. O mesh ser sem costuras também diminui o risco de bolha e de qualquer tipo de arranhão dentro do pé. O mesh ele é tão visível, ele é tão vazado que você consegue ver a luminosidade através do calçado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui nessa parte com a câmera aproximada, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Certo, vamos lá. Uma outra característica desse tênis que é muito bacana. Nós estamos falando de uma palmilha removível que é inteirinha vazada com os furinhos para drenagem de água e também você pode tirar, lavar, colocar para secar, não junta bactéria. A parte interna, o forro do tênis não tem nenhum tipo de forração capaz de permitir que você use o calçado sem a palmilha. Ele tem uma
como vocês podem ver aqui, ele tem uma tela na parte de baixo da palmilha, então não é o tênis ideal para você correr sem a palmilha. Por outro lado, é um calçado extremamente bem construído na parte do contraforte. Ele tem um contraforte bastante rígido, o que caracteriza a maioria dos calçados voltados para a competição. Bom, nós estamos falando de um tênis que tem 8 milímetros de drop. A diferença do solado na parte do calcanhar para a parte da frente é uma diferença de 8 milímetros. 8 milímetros é aquela característica diferença de drop específica de calçados de competição. Eu falei aqui de vários calçados de competição, a maioria deles gira entre 7 e 9 milímetros. 8 é o grande número dos calçados de competição. Os calçados de competição normalmente têm 8 milímetros de drop. Nesse caso aqui, a diferença desse para outros é que, além de ter 8 milímetros de drop, ele tem um solado super fino, o que faz com que esse tênis seja um dos mais leves do mercado. Nós estamos falando de 176 gramas de peso. É praticamente uma pluma, e apesar disso ele te dá uma segurança, te dá um conforto super bacana. Por isso que eu falei, apesar de ser um calçado de competição, especificamente para o seu dia de prova, para corredores que têm um peso bem leve, eu estou falando assim de corredores entre 55 quilos e 70 quilos, vai até 68, 65 quilos, esse calçado vira um calçado de rodagem pela qualidade do suporte e do amortecimento que ele te dá. Afinal de contas, ele tem várias das tecnologias da ASICS aqui embaixo, nós vamos falar sobre isso. Então, se você é um corredor nessas características, sim, esse calçado pode atender. Se você gostou desse calçado, mas você não é um corredor nessas características, vale a pena você testar o DS Trainer, que entra nas mesmas características desse calçado, só que com mais suporte e um pouquinho mais pesado, e te dá um pouco mais de segurança. Certo? Vamos olhar na parte de baixo desse tênis. Bom, quem olhar a parte de baixo já percebe, nós estamos falando de um tênis que tem o Guidance Line. O Guidance Line é aquela famosa linha que existe no solado dos calçados da ASICS que dão o direcionamento de passada. Nós também estamos falando de um calçado que tem aquela proteção AHAR. O que era aquela proteção AHAR? É o solado com uma durabilidade maior, que contém a abrasão com mais eficiência, faz com que seu calçado dure mais. Nós não estamos falando de um tênis que vai durar longas rodagens. Eu acredito que entre 380 e 480 quilômetros, no máximo 500 quilômetros, assim, se você for muito leve. Porque é um tênis leve, com pouca estrutura e que tende a se fragilizar com o uso. Mas o solado AHAR permite que o tênis se desgaste antes do solado, que é o que você quer. Você não quer que o solado te deixe na mão antes do material do cabedal, certo? No mais, nós estamos falando de um tênis que usa toda a propriedade de leveza e de absorção de impacto do Solite, que é a marca registrada da ASICS, que eles usam no material para contenção de impacto, para retorno de energia. O Solite é super leve, é um material patenteado da ASICS. Eu gosto bastante desse material. Ele funciona muito bem nos calçados que são calçados mais simples e menos nos calçados que unem o amortecimento do Solite com outras plataformas de amortecimento, principalmente com as plataformas de gel. Esse tênis tem gel também. Você não vê ele em todo o redor do calçado como você vê no Nimbus, como você vê no Kayano, mas é um calçado que também tem o gel. E também tem o Trustic System, aquele material, aquele sistema de contenção de impacto que ajuda você na aterrissagem e na decolagem, ele também está aqui. Todas essas tecnologias em versões bem reduzidas para deixar o calçado extremamente leve. Certo? Bom, vamos falar então agora dos pontos negativos e pontos positivos do ASICS DS Racer. Bom, ponto negativo. Vou falar que assim, difícil achar um ponto negativo nesse tênis. É óbvio, nós estamos falando de um tênis super específico, um tênis para um tipo específico de corredor. Mas é um tênis muito confortável, apesar de 176 gramas. 176 gramas é nada, gente. Basicamente é menos do que a maioria dos calçados que a gente falou por aqui. Eu não me lembro de ter falado de um calçado mais leve do que isso. A gente nunca, talvez já tenha feito os Saucony Hattori, que são extremamente minimalistas, mas calçados com estrutura, como é esse calçado, dificilmente a gente vai achar um calçado mais leve do que isso. Mas é um calçado que não é versátil. Esse talvez seja o ponto negativo dele. Ele é um calçado para um tipo específico de corredor. Se você é um corredor acima de 90 quilos, ou então está começando a correr, ou então a sua rodagem é uma rodagem insegura, você tem muitas imperfeições na sua pisada, esse calçado não é um calçado para você. Talvez valha a pena você tentar o Trainer, que é a versão mais robusta. No release do produto diz que é um calçado para
neutro pronador. Ele tem uma contenção de pronação na parte interna do solado, que deixa o solite bem mais rígido por dentro do que por fora. Mas, no meu entender, é um calçado mais neutro do que qualquer coisa. E a versatilidade no que ele perde é justamente por ser super leve e ser específico para um tipo de corredor. Se o cara for muito pesado ou então tiver essas irregularidades de passada, eu acho que vale a pena tentar o Trainer ao invés do Racer. O que, por outro lado, eu acho muito bacana desse calçado é que ele pode ser o seu segundo tênis. Se você está aí entre 75, 85, 90 quilos e corre as suas rodagens com um calçado com mais contenção de impacto, com mais absorção e mais conforto, você pode usar esse tênis para o dia da prova, para provas mais curtas ou então treinos mais específicos. Aí sim, a versatilidade dele tem alguma utilidade para esse tipo de corredor. Caso contrário, indico apenas para corredores bem leves, certo? Pontos positivos do DS Racer. O ponto mais positivo desse calçado é a responsividade combinada com a sua leveza. Normalmente, quando a gente pega um calçado de 170, 180, 190 gramas, até 200, a responsividade que ele te dá na hora da pisada, da decolagem do seu pé, então você vai aterrissar normalmente com o calcanhar, vai fazer a transição de passada e pau, vai receber a responsividade do material, da espuma do calçado. Normalmente em calçados leves como esse, abaixo de 200 gramas, a responsividade ela é muito baixa. Por quê? Porque a gente está falando de pouco material, a gente está falando de um tênis que tem muito pouco amortecimento e muito pouco retorno de energia. O Solite trabalha muito bem no DS Racer e eu vou te dizer que foi um dos tênis com mais responsividade que eu testei nesse padrão de calçado semi-minimalista e semi-reduzido e de competição. É um calçado de competição, mas é um calçado extremamente leve, então ele se encaixa num padrão diferente e apesar disso tem bastante responsividade. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o DS Racer da ASICS, um tênis bacana pra caramba. Logo vem o DS Trainer, já está prometido pela ASICS, eu vou fazer o DS Trainer para vocês. É um tênis que será um tênis muito mais versátil, mas que deve certamente agregar todas as virtudes que esse calçado já apresenta na sua versão mais leve, mais light. Ok? Grande abraço para você, até a próxima sexta, tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!